Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar o programa Papo Psi, com a psicóloga Valdeci Oliveira. Um bate-papo aberto sobre saúde. Papo Psi, o programa. Saúde e bem-estar juntos, vamos conseguir. Com Valdeci Oliveira, papo vai fluir. Cada passo, cada novos caminhos a seguir. É o programa da saúde, um sonho a construir. Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo. Ei, vida moderna, emoções antigas. Por que estamos tão cansados? Olá, meus amores. Tudo bem com você? Me conte, como é que você está? Como foram esses dias? Me diga aí, o que é que você tem aprontado, hein, mocinho? Ei, mocinha, boa tarde. Eita, estamos aqui no nosso Papo Psi, esse programa maravilhoso que tem essa maravilhosa companhia, essa pessoa rica que é você. Tava com saudade de mim? Gente, também tava com muita saudade. Nossa, uma semana, parece que não vai passar, né não? Mas aqui estamos. Quero saber o que é que você tem aprontado, viu? Conta aí pra mim. Fala aí. Muito boa tarde para você que está aí nos acompanhando hoje na nossa web rádio Sertão 09. Essa pessoa linda aqui que vos fala, eu, Valdeci Oliveira. Fico muito feliz com essa sua companhia maravilhosa, tá? Amo você e sua casa. E para vocês, aí, os nossos colaboradores queridos, que têm retransmitido aí o nosso programa, nas nossas rádios parceiras, quero agradecer a cada um de vocês, queridos, que têm pegado junto conosco neste propósito de falarmos mais sobre a saúde mental. Até porque nós falamos sobre saúde, né, não, meu povo? Às vezes pessoas assim, eu ouço pessoas dizendo, não, não vou para psicóloga, psicóloga é coisa de maluco. Eu acredito que aqui no Papo Psi, quem ouve a nossa programação não tem esse pensamento. Ou tem, meu povo, ai, viu? Faz isso comigo não, pelo amor de Deus, gente. Nós tratamos de saúde, psicólogos, psiquiatras, enfim, a galera psi. Nós tratamos da saúde, porque o quê? Viver enlouquecedor, né não? Às vezes parece que a gente vai meio que pirar o pneu, o cabeção, mas a gente vai se reestruturar, peraí, dá um novo sentido, vamos lá, vamos repensar. E é exatamente por isso que nós, assim, os profissionais da área psi, estamos aqui. Para te ajudar a não pirar, mas pelo contrário, reorganizar esse negócio e levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. A gente reconhece a queda, né? Não tem que reconhecer, como tem a música, né? Das antigas, assim, eu me lembro que o meu avô viu essa música já tem. E diz assim, reconhece a queda e não desanima. Faz o quê? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Precisamos reconhecer a queda, né? A gente precisa reconhecer os obstáculos, os desafios, as pressões que nós vivenciamos. Afinal de contas, viver fácil não, né? Não, gente. Como diz o outro, viver não é um morango. Mas a gente faz uma salada de fruta e consegue transformar esse negócio, não é não? Então, por quê? Vida moderna, emoções antigas. Diz pra mim, por que a gente tá tão cansado? Eu não sei se você tem vivenciado isso, mas eu gostaria que você prestasse atenção um pouquinho nisso para a gente refletir, tá bom? E para você que está aqui nos acompanhando no canal do YouTube, o quê? A Web Rádio Sertão 09, a
top das galáxias. Pois é, temos aí o nosso canal no YouTube, então, por favor, curta, compartilhe, porque não quer, bom, a gente compartilha, né não? Comenta, coloca o seu comentário aí, como é que tem sido a programação aqui da Web Rádio. Nós temos uma playlist lá extremamente top, né, do nosso Papo PC e também do nosso espaço PCD, com entrevistas assim maravilhindas aí com o nosso querido Evangelista Costa. Temos outras programações aí na Web Rádio, sempre fazendo melhor para você. Pois é, o quê? Ficamos assim felicíssimos em poder atender às suas expectativas, em trazer coisas maravilhosas, né, que a gente busca com muito amor e carinho fazer o melhor para essa pessoa querida que é você. Então, você que está aí nos acompanhando no canal do YouTube, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá de onde você estiver nos ouvindo, muito obrigada pela sua linda companhia, tá certo? Fica com a gente, porque o nosso encontro de hoje promete, meu povo, e vamos embora. E vem cá, quando nós estamos falando de emoção, não estamos falando de drama, tá? Sensibilidade demais ou até mesmo frescura. Emoção é biologia, é química, é sobrevivência. A amígdala, por exemplo, lembra da nossa amiguinha? Ela reage a milésimos de segundo. Ela age antes de você pensar, coisa rica. Por isso, às vezes você vê um barulho, pula, sai correndo. Foi ontem, eu atendi uma paciente muito interessante, a gente riu muito juntas, né? Ela é uma pessoa maravilhosa, assim. E, assim, ela veio pra mim o primeiro atendimento, né? E aí, assim, a gente tava no momento do acolhimento e ela tava me contando que no outro dia ela tava dormindo, ela tava grávida, né? E aí ela conta que ela estava dormindo, assim, grávida do primeiro bebê, e aí de repente, ela estava ali naquele sono gostoso que as gravidinhas ficam, né, gente? Não sei, mas parece que é o sono do planeta todo, né? Quando a gente está nesse processo da gestação, afinal de contas, a criança precisa se desenvolver, né? E a mamãe também precisa dormir, né? E aí ela disse que estava lá dormindo, aquele som, de repente, ela disse que viu um barulho na cozinha, ela acordou o marido, deu aquele pulo, ela disse, Val, eu não sei nem te dizer como é que eu pulei. Eu sei que eu estava deitada, quando eu vi já estava em pé e foi tocando o marido, levanta, tem alguma coisa na cozinha. E o marido ainda nem sabe onde é que eu tô, quem sou eu e tal. Ela disse, levanta, tem alguma coisa na cozinha. E ele parou, não tem nada não, bora voltar pra dormir. Mas ela disse que ficou ali no processo de alerta, né? E aí quando ele levantou, de tanta mulher buzinar, e quem, mulheres, meninas, quando a gente quer, né não? Ai, só a gente. E aí, coitados dos meninos aí, sofrendo na nossa mão, né não? E aí ela foi lá, futucou, levanta, tem alguma coisa, e ele não tem. Aí de repente ele ouviu o barulho, ele disse, gente, será? E quando ele foi lá, viu, era um gatinho. Gatinho, pois é, o gatinho tinha caído da casa de cima e tava procurando a saída, tava tudo fechado na casa dela, ela morava de aluguel, tinha uma outra pessoa que morava de aluguel também na casa de cima, e o gatinho caiu e não tinha como voltar, então ele ficou coitadinho no escuro procurando onde sair, fez aquela fusaca toda, aquele barulho todo, né, na casa da pessoa, né, então assim, a gente tava rindo muito, então assim, no pulo, assim, quando ela ouviu o barulho, ela, deu um pulo, né, é essa amígdala, esse órgão poderoso, né, que está aí dentro desse cérebro lindo, esse cérebro genial que você tem, né, que te deixa atento para qualquer coisa. Já pensou, de repente você tá ali e ouve alguma coisa que é necessário que você fique atento, alerta, fuja, sei lá, né? E aí você vai fazer o quê? Vai ficar parado, vou pensar, sei lá, digamos que você tá nadando, Fernando de Noronha, por exemplo, beijo aí pros cariocas, cheiro pra vocês. Tem muitos cariocas aqui, né, no Ribamar, muitos cariocas aqui, a galerinha aí, ó, beijo, meu povo carioca lindo, obrigada, viu, pelos comentários, pelas palavras lindas que vocês sempre mandam pra mim, pra todos vocês, né, porque eu sou muito grata a Deus pela vida de cada um de vocês, que estão sempre mandando mensagens pelo WhatsApp, sempre nos ajudando aqui a formular toda a nossa programação, porque tudo que nós fazemos aqui é com muito amor e carinho para você. A pessoa mais importante das nossas programações aqui é você. Você, muito obrigada, tá bom? Pelas sugestões de programa, por sempre estarem comentando, falando coisas, e nós ficamos muito felizes. Então, a galerinha aí do Rio de Janeiro, de repente, sei lá, você tá em Fernando de Noronha,
sabe, nadando, e de repente você, tem um tubarão ali, sabe, assim, de repente, você faz o quê? Você vai olhar, que bicho bonitinho. Olha o tubarão, olha o dentinho, faz me dar uma risadinha aí, seu tubarão. Olha que dente bonito, sério. Só de você pensar, olha que bichinho bonitinho. Nem vai completar a frase, já virou comida de tubarão, né? Os biólogos que me perdoem, mas tubarão lá e eu cá, né não? E aí, gente, porque diante de um tubarão, você não vai precisar pensar, né? O que você vai ter que fazer? Força no local mais poderoso que você vai ter naquele momento. E qual é? As pernas, braços. Então, toda a energia, todo o sangue do seu corpo vai exatamente para áreas estratégicas. E quais são as áreas estratégicas que naquele momento precisam ter força? Perna e braço. Se você está passando por uma rua à noite e de repente, né, você vai andando e percebe que o ambiente não tem muitas pessoas ao redor, tudo escuro. Você vê um cachorro uma vez ou outra na vida distante. E aí você está andando, olha para um lado, olha para o outro, vê o silêncio, não vê um carro, nem um gato, nem nada. Aí você vai andando ligeiro, olhando para um lado, olhando para o outro, e andando ligeiro para chegar logo no seu destino. Mas de repente, você vê aqueles passos vindo de longe. Aí você olha assim de lado, dá aquela disfarçada, o coração começa a tutur, meu Deus, será que é um ladrão? Não. Aí você vai andando e de repente, quanto mais você aumenta os passos, aqueles passos também aumentam. E aí você aumenta mais e aqueles passos. De repente, quando você vê o passo daí em você, você faz o quê? Você vai dizer, tudo bem, boa noite, quer companhia para andar? Vai fazer isso? Sério? Pode ser que seja alguém que também ficou com medo, porque só viu você na rua, e também ficou com medo de lá, e tentou pegar o seu passo para, né? Enfim, em situações. Mas e se for um ladrão? Você vai bater papo? Antes de você dizer, oi, boa noite, ele já apontou um revólver, ou seja lá que outra arma foi, né? Então é melhor prevenir do que remediar. O que a amiga dela vai fazer? Olha, perigo, corre, mete o pé, cai fora. E aí avisa e todo o corpo começa a se preparar para, perna para quem te quer. Sai correndo. Então a amígdala ela é extremamente necessária. Ela age antes de você pensar. Por isso, você pula, como eu falei, né? Dessa minha paciente, que pulou, viu o barulho, já saiu da cama, não sabe nem como foi. Né? Porque é extremamente necessário. Às vezes você chora sem entender, ou trava diante de uma situação, né? Porque às vezes existem pessoas que dizem, eu não sei porque, eu tô chorando, eu não sei porque eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, mas assim, depois que você já passou pelo susto, por aquela situação que foi detectada pela sua amígdala, que era extremamente perigosa e que podia acontecer alguma coisa arriscando a sua vida, aí você pode racionalizar, mas eu poderia ter feito aquilo porque eu travei, gente, né? Tem pessoas que dizem assim, mas eu poderia ter feito aquilo, poderia ter feito aquilo, tudo bem, poderia, mas a primeira coisa que vem, antes mesmo de você pensar, corre, precisamos sobreviver. Então, a amígdala detecta primeiro porque ela detecta perigo. E o hipocampo, que é uma outra região do nosso cérebro, ele dá contexto ao perigo. O córtex pré-frontal tenta explicar racionalmente, mas quando a amígdala liga o alarme, não sei quem já estudou em escola pública, que eu estudei durante toda a minha vida, né? Escola pública, assim, ama, gente, a merenda escolar, pense, que coisa gostosa. Tava no outro dia, eu e meu irmão, estávamos, né? Eu e meu irmão, os amigos aqui, no saudosismo, lembrando das merendas da escola. Ei, gente, quem é nordestino sabe então, né? Um almôndega com arroz, com macarrão, ei, coisa gostosa. Aí era todo mundo, era chamado de tia, eita, coisa boa, gente. Mas aí, de repente, no colégio, na hora vai aquele sereninho, gente... Eu brinco com o Joãozinho aqui, meu bebê. Joãozinho, vocês conhecem o Joãozinho, né, gente? Joãozinho já é conhecido do povo, Joãozinho, né, assim, vai fazer semana que vem, né, 1 ano e 2 meses, e Joãozinho, quando chora, eu digo, começou a sirene do colégio, né, porque meu povo do céu. Então, quando a amígdala liga o alarme e o pré-frontal, ele não consegue apagar, nasce o medo constante. A preocupação exagerada e a sensação de estar sempre alerta. É exatamente isso que acontece, né? Por isso que eu trouxe para vocês sobre as emoções, né? E os nossos sentimentos. A gente tem vivido dias
tão atuais, né, com tantos avanços tecnológicos, as IAs aí, né, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e todos, sabe, a gente tem vivido um boom tecnológico e de expansão cultural. Mas por que as nossas emoções ainda continuam as mesmas? Por que a gente consegue se assustar com tanta facilidade? Por causa desses registros que ficam, né, dentro de nós. Nós temos uma programação, ou uma pré-programação, né? Quando, assim, a amígdala, ela liga esse alarme, essa sirene, avisando que existe alguma coisa de perigo, o pré-frontal, ele às vezes não consegue apagar aquilo que foi registrado ali. E aí o medo nasce. Essa preocupação, pessoas que estão todo o tempo preocupadas, aceleradas. A gente nunca viveu um período de tanto transtorno de ansiedade. Mas, Val, o que é ansiedade? Assim, a gente já falou sobre isso aqui, né, não? Mas, Val, eu não vi esse programa, não. Foi sério? Mas, assim, você pode fazer o seguinte, tá? Deixa eu dar uma ideia aqui pra você. Você vai lá na nossa playlist, lá, né, do Papo PC, lá no canal do YouTube da Web Rádio Sertão 09, e você vai lá, você vai ver transtornos, algumas coisas sobre transtornos psíquicos e tal, e lá está no nosso programa falando sobre ansiedade. E lá você vai ver muito bem que a ansiedade não é um problema. A ansiedade é uma emoção. E como outra qualquer, ela tem assim o seu lugar garantidíssimo. E que é de extremamente importância, porque a ansiedade, quando muito bem modulada, ela pode nos auxiliar muito. A gente teve o Enem aí, né, algumas semanas atrás. Então, assim, o que é que fez, né? Esses meninos, meninas, pessoas que fizeram, né? Se inscreveram para o Enem, o que foi que fez para que esses meninos e meninas estudassem, tivessem esse comportamento de, não, peraí, eu preciso estudar porque eu vou ter redação, eu vou ter provas objetivas, vou ter uma prova objetiva, vou ter outra... O que foi que fez? Qual foi a emoção que auxiliou isso? A ansiedade. Porque a ansiedade é essa emoção poderosa, queridíssima e extremamente necessária, que vai estar ali, né, nos lembrando de que, olha, você não pode ficar todo o tempo só na rede. Peraí, tudo bem, você pode tomar até sua cervejinha, mas tal dia você precisa descansar, porque você precisa estudar, cara, volta aí. Olha, não, peraí, tudo bem, você pode dormir até tal hora, mas não pode ficar dormindo até 10, 11 horas da manhã, cara. Levanta cedo, precisa estudar, porque você vai ter o Enem, né? A ansiedade é essa emoção que nos prepara de uma forma antecipada para um evento futuro. Então, nós precisamos da ansiedade, né, para poder fazer as nossas atividades, né, laborativas, como trabalho, por exemplo, né? Nós trabalhamos para outras pessoas ou para nós mesmos, prestamos serviços, né? Enfim. Então, assim, você vai trabalhar para os outros ou para você precisa acordar cedo, você precisa se organizar, você precisa cuidar de casa, você precisa, né, N coisas para fazer, você precisa estudar. Pessoas que fazem concurso público, né? Pessoas ali se organizar para poder estudar, para prestar o seu concurso. Pessoas que estão na escola, né? Você tem aí, agora a partir do ano que vem, nós vamos ter somente 3 unidades, né? Mas até esse ano ainda temos as 4 unidades. Então você precisa entender que você vai ser cobrado por todo aquele conteúdo, né, daquela unidade. E o que você vai fazer? Como é que você vai ser provado? Uma prova, testes. Então você precisa, de uma forma antecipada, se preparar para efetuar aquilo que você está ali proposto. Afinal de contas, se você está na escola, você sabe que precisa estudar para fazer a prova, não é não? Se você está em uma faculdade, a mesma coisa. Se você está em um curso técnico, ou seja lá que curso for. Então, a gente precisa da ansiedade. A ansiedade, ela vai nos preparar para algo futuro. É extremamente necessário. Então, a ansiedade não é um problema. O problema é quando esta ansiedade se torna um transtorno. Aí sim, porque transtorna, desorganiza a nossa vida. É muito ruim, né? Não, você vai dizer pra mim que não, mas você fica o tempo todo preocupado, o tempo todo, sabe? Sempre tem alguma coisa pra acontecer, sabe? Você fica todo o tempo com medo, a sensação sempre de que você tem que estar alerta, que alguma coisa sempre vai acontecer, sabe? Aquele medo constante, sabe? Aquelas reações, né, psicossomáticas, aquelas reações do nosso organismo, tipo atacadia, né, sudorese suando todo o tempo, as mãos ali suando, sabe, qualquer coisa, aqueles calafrios, às vezes o estômago daquele aperto parece que tem um nó, a garganta parece que você está engolindo, sabe, que tem um sapo ali na garganta, né. Há uns 2 meses atrás, um paciente meu, ele teve, a mandíbula travou de um jeito, ele tem 24 anos e ele foi levado
a mãe dele, né, ligou pra mim, olha, hoje nós estamos aqui e tal, na unidade de saúde. E eu disse, como assim, o que foi que aconteceu, né, e tal. Aí quando foi na outra semana, que nós tivemos o atendimento na semana, né, posterior, e aí nós estávamos no atendimento, ele pegou e me disse, Val, eu não sei o que foi que aconteceu. A minha mandíbula trancou de uma forma que eu não conseguia fechar, a mandíbula dele travou. E aí o médico olhou assim e disse, peraí, o que é isso? Aí os técnicos de enfermagem o levaram, né, e tal, aí eles imaginaram que ele estava dando um infarto e tal, aí o médico disse, não, peraí, isso tem cara de outra coisa. Se fizemos todos os sinais vitais, assim, a pressão dele estava boa, açúcar normalizado, tudo direitinho e tal, quando olhou o médico, não, peraí, isso tem cara de outra coisa. Sentou com ele, com a mandíbula travada, o médico disse, você toma medicação psiquiátrica? Ele sacudiu a cabeça que sim, ele estava extremamente consciente. Mas ele estava muito assustado, os olhos arregalados, suando, coração aquele medo, ele olhando para todos os lados, assim, o médico olhou assim, você já fez acompanhamento psicológico? Ele disse, aí ele sacudiu a cabeça, ele disse, isso aí é crise de ansiedade. E aí depois na nossa sessão ele disse, ansiedade trava a mandíbula, eu disse, a ansiedade faz cada coisa, querido. Cada coisa, assim, sabe, assim, que não é a ansiedade em si, é a desorganização que a ansiedade trouxe para o corpo dele. A mente acaba liberando para o corpo esse sinal de alerta todo o tempo. E chega um tempo que cansa, né? O corpo, ele precisa assim, porque a gente tem hormônios que são liberados, existem sensações, mas a gente não está todo o tempo correndo perigo. Já pensou? Você fica todo o tempo em alerta, todo o tempo você tem que estar ali preparado. Não, alguma coisa vai acontecer. Não, e se alguém entrar dentro de casa? Sabe, pessoas que não conseguem dormir, ficam o tempo todo ali, ó. Qualquer barulho é alguém que está entrando, é um ladrão, é que não sei o quê. Sabe, existem pessoas assim o tempo todo. E isso é um sinal de alerta que a amígdala enviou e que o corpo está recebendo, mas chega um momento que isso traz uma estafa. Isso traz um cansaço, um desgaste, não somente emocional, mas também físico, né? O que nós chamamos de doenças psicossomáticas, o corpo recebendo as doenças, sinais, sintomas no nosso organismo, de cargas emocionais mesmo, emocionais. A psicanálise diz que o afeto não desaparece, que aquilo que não é elaborado é deslocado. Às vezes, a raiva vira dor de estômago. Já sentiu? Eu tenho uma amiga que ela é terapeuta holística e é bem interessante, né? Ela faz a gente troca muita figurinha, conversa muito sobre algumas questões da psicossomática, que é uma das minhas áreas de atuação, né? Eu sou psicóloga, com a minha orientação dentro da psicologia e a psicanálise, como vocês já sabem. Mas eu também, assim, atuo também na psicossomática, porque faz muito sentido pra mim. Às vezes a gente chega assim, o paciente, como esse meu paciente, por exemplo, a mandíbula travou. E o que isso queria dizer? Tinha um sentido ali. Que é claro que eu não vou contar pra você, né? É dele, tá? Posso contar algumas outras coisas, mas o sentido era dele ali. Mas, assim, existia algo ali por aquela mandíbula ter travado. Sabe, aquelas pessoas que dizem assim, elas estão com uma raiva de algo e parece que tô com um nó na garganta, não consigo. Tá fulaninho, tá aqui, ó, na minha garganta. Quando eu encontrar com ele, mas ele vai ouvir. Sabe, pessoas que às vezes estão com aquele nó, porque precisa falar algo e não conseguiu falar e teve que engolir aquilo a seco. Aquilo volta. E volta como insônia, pode voltar como dores no estômago, pode voltar como outros tipos de enfermidade, né? Porque as enfermidades são sinais que o corpo está ali pedindo socorro para algo. A raiva, às vezes, vira dor de estômago. A tristeza, às vezes, pode virar irritação. O medo pode virar controle. Vou tentar controlar todos os lados, todas as pessoas. Por quê? Porque eu estou com medo de sofrer, sei lá, uma traição. Sei lá, alguém pode fazer alguma coisa contra mim. Eu já vivi tanta coisa que já me fui tão apunhalado que eu preciso me preparar. Não, então eu vou controlar de todos os lados para me preservar. O inconsciente, ele não fala português. Ou seja lá qual for a língua, né? O idioma que você, porque aqui, né, Web Rádio 709... Top das galáxias, estamos aí em outras nações também, né? Então, o inconsciente, ele não fala a língua ou o idioma onde você nasceu, né? Ele fala por sinais, sonhos, lapsos, sintomas físicos, repetições. O corpo, ele tem uma inteligência primitiva, quase infantil. Ele tenta te salvar daquilo que você não quer olhar. Então, assim,
pense um pouquinho sobre isso. Peraí, o que é que o meu corpo está tentando me dizer? O que é que essa dor de barriga, essa dor de cabeça constante, essa coceira, essa alergia que apareceu de repente, ou essa alergia que já me persegue, o que esses furúnculos estão tentando me dizer, né? Por que o meu corpo está reagindo dessa forma? Por que eu estou repetindo sempre? Eu saí agora de um trabalho grupal e num grupo terapêutico a gente estava falando um pouco sobre isso. E aí, porque eu me envolvo sempre com pessoas assim. É engraçado, eu gosto dessa forma de homens, mas os homens que eu me relaciono são dessa forma. E eu não entendo, é uma forma que eu não gosto, não suporto. Mas aí me vem a pergunta, assim, quem está se envolvendo com esses homens sou eu. O que é em mim que está atraindo esses homens, né? E aí a gente precisa pensar, porque sou eu que estou vivendo o relacionamento. O que é que eu tenho me permitido, né? Então, assim, peraí, para um pouquinho, bebam água, respira, reflita aí sobre essas questões que nós já falamos, porque eu acredito que você tem bastante coisa para pensar aí um pouquinho. E daqui a pouco, calma, não precisa chorar, não precisa ficar triste, não precisa fluir agora nas emoções, tá? A única emoção que eu quero que flua aí é a alegria, tipo, com a expectativa que a gente volta daqui a pouquinho no nosso segundo bloco, tá bom? Também tô com saudade, mas vou beber uma aguinha, gente. Já volto, tá bom? Tchau, tchau. Até o segundo bloco. Não perca! Todos os sábados aqui na Sertão 09, o programa Papo Psi com a psicóloga Valdeci Oliveira. Um bate-papo aberto sobre saúde. Papo Psi, todos os sábados a partir das 13 horas. Ouça de segunda a sexta-feira a partir das 13 horas o programa Semear, com Evangelista Costa. Louvor, meditação, mensagem, oração e muito mais. Programa Semear, semeando sementes de amor e fé. Olá, pessoas queridas! Eu aqui, Valdeci Oliveira, voltando para o nosso segundo bloco. O quê? Papo Psi estourado aí, ó, maravilhoso. E para mim, assim, como psicóloga, eu fico muito feliz, né? Porque o meu papel é falar sobre saúde mental, te ajudar a elaborar algumas questões, ressignificar, né, assim, buscar compreender coisas em nós. A gente não tem controle de mudar a outra pessoa, mas nós podemos mudar a nós mesmos, não é não? E eu acho que já é de grande valia. A gente pode se ajudar pensando em nós, refletindo sobre a nossa história de vida. E olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, mas eu já tenho 30 anos, eu já tenho 40, eu já tenho 50 anos, 60, 70, 80, 100 anos. Será que dá tempo pra mim? Não, pra mim não tem mais jeito, eu já vivi até aqui. Quem disse isso, gente? Pelo amor de Deus, velha estrada, não. Não, queridos, não, por favor, você é lindo, você é linda, olha pra você. É a sua vida, ninguém vai poder viver a sua vida por você. É você. Sabe, toma o controle da sua história, você é protagonista dela. Ninguém pode viver melhor a sua vida do que você. Mas eu amo tanto Ciclaninho, que se Ciclaninho me deixava, eu não sei o que será de mim. Você vai viver, vai ser sofrido, mas você tem uma vida para além de Ciclaninho. Ciclaninho decidiu não querer mais e tudo bem. E aí, você vai fazer o que com isso? Ciclaninho vai viver a vida dele, sabe, com Ciclaninha, vai lá, sabe, fulaninha de boa, e você vai ficar chorando, arrastando corrente até quando? Não, sabe, sempre existe, como dizia minha avó, um sapato velho para um pé calçado, uma tampa para a sua panela, sabe, então assim, nós não podemos colocar as expectativas da nossa história, da nossa vida, nas mãos do outro. É muita responsabilidade e às vezes cansativo para o outro também. Por isso pessoas às vezes são tão manipuláveis, às vezes a gente vê tantas pessoas assim vivendo, hoje virou moda, né? Dependência emocional. Meu marido é um narcisista, a minha esposa é um narcisista. É uma narcisista, tudo bem, ele pode ser narcisista, enfim, mas para todo narcisista, eles só estão ali porque existe alguém que depende deles, emocionalmente. Que entregaram suas vidas nas mãos deles. Vamos frustrar os narcisistas? Vamos voltar a tomar o controle da nossa vida? E eles que lutem, né? Vamos voltar a viver pensando em nós, sabe?
Porque a vida é tão curta, sabe? Ontem nós éramos crianças, hoje já somos aqui adultos. E passa aí uma rapidez. Então faça valer a pena. Faça valer a pena a sua vida. Não, mas Val, eu tenho isso, já aconteceu tanta coisa, eu já estou nessa idade. E o que é que tem? E o que é que tem? Sabe? Às vezes a gente deixa de viver coisas porque a gente pensa muito, ai se, e vai procrastinando. Não, para de se auto-sabotar. Viva a sua história de vida. Ninguém pode viver melhor do que você, sabe? Sabe, a sensação de estar sempre alerta, como a gente falou, né, no bloco anterior, Freud disse que o afeto não desaparece, que o que não é elaborado vai fazer o quê? Vai deslocar. E aí ele vai trazer alguns exemplos, tipo, a gente pode perceber isso, que às vezes a raiva vira uma dor de estômago. Às vezes você está lá querendo procurar um médico para o doutor passar um remédio, e esse remédio pode até te ajudar a aliviar um sintoma, mas se existe um sintoma, qual é a causa do sintoma? E aí quando você vai conversar com a história de vida dessa pessoa, você vai perceber que tem uma raiva ali de alguma coisa, e a raiva ela é maravilhosa, é uma emoção extremamente forte e necessária, e percursora, né? Porque a raiva, ela nos orienta a tomar decisões. É uma emoção de tentativas de decisões, sabe? Eu não quero mais isso pra minha vida, sabe? É uma mudança, um posicionamento. Mas se ela não for elaborada, ela pode virar uma dorzinha no estômago. A tristeza pode trazer irritação. Quantas pessoas vivem com uma depressão prolongada, né? E aí você vê que essa pessoa vive com o humor irritadíssimo. Ela fica ali, qualquer coisa se irrita, não tem paciência, não tenho paciência. Ai, se sacode toda, né? Eu tenho uma amiga que ela é bem assim, né? Às vezes quando ela tá com raiva, ela se sacode, eu digo, que é isso, gente? Tá parecendo um treme-treme da estrela. E aí a gente brinca muito assim, ela fica, não tenho paciência, não sei como é que você tem paciência. Mulher, calma, respira, relax. Você é muito relaxada. Eu disse, meu amor, a gente tem que aprender com a vida, né? Não? E a vida é tão curta, eu tenho tanta coisa boa pra fazer, você acha que eu vou ficar me preocupando com tanta coisa, me estressando? Tenho tempo pra isso, não. A tristeza pode virar irritação, o medo pode virar controle. O inconsciente, ele não fala português, nem o idioma da sua nação. Ele fala por sinais, sonos, lapsos, sintomas físicos e repetições. O que é que você tem repetido? O que é que você tem trazido como sintomas? Quais são os sonhos que você tem tido? Os lapsos... Não, peraí, não era isso que eu queria falar, desculpa. Mas é exatamente o que você falou, sabe? Porque o seu corpo tem uma inteligência extremamente primitiva, quase infantil. Ele tenta te salvar de tudo aquilo que você não quer. Olha! E hoje, agora, neste momento, nós vamos falar sobre como cuidar da sua vida emocional. Você sabe que você tem 2 hemisférios, né, do seu cérebro. Sua cabeça é divididinha assim no meio, tem o hemisfério do racional, da nossa consciência, e o hemisfério das emoções. Existem mais pessoas que ficam mais mergulhado, vou mergulhar, mais mergulhado nas emoções. Só que a gente também precisa ter tomadas de consciência. E eu digo algo para você, regular a emoção, queridos, não é controlar, é negociar com elas. Porque depois você diz assim, vamos controlar as emoções. Inteligência emocional, tá muito aí bem, né? Top. Mas a gente pode ter uma inteligência, ser inteligente emocionalmente, entendendo que você não pode controlar, até porque a emoção são impulsos. Ela existe de uma forma para sobrevivência do seu organismo. Agora você pode negociar como? Pensar sobre o que você está pensando, pensar sobre as emoções que estão fluindo. O vínculo cura. E por que o vínculo cura? Porque ele devolve sentido. Quando alguém te escuta de verdade, o seu inconsciente respira. Como? Por quê? A gente precisa de um momento de escuta. Sabe, a gente tem vivido em um tempo, né? Por isso que a gente falou aqui sobre tempos modernos, dias tão atuais, onde a gente tem visto o avanço das tecnologias, a gente tem visto culturas assim avançando, mas a gente, em meio a tudo isso, em tantos avanços, a gente não tem, sabe, eu nunca percebi tantos retrocessos na nossa história de vida, né? Porque é Joãozinho, viu, gente? Joãozinho tá uma fechação, porque ele quer entrar onde eu estou, aqui é mole, essa criança só Jesus.
Então, assim, meu bebezinho, viu, gente, de 1 ano e 2 meses, vai fazer semana que vem. Aí ele fica me chamando pra brincar. É mole. Já disse ele que a pessoa precisa trabalhar, afinal de contas ele é um menino muito caro, né? Pense que investimento dessa criança. Então é assim, se você ouvir uma criança gritando, meu povo, é Joãozinho, viu? Então, a gente tem visto, assim, tantas pessoas emocionalmente adoecidas, né? Quando você abre as redes sociais, as pessoas expressam as suas vidas, parecendo que estão, sabe, necessidade de falar alguma coisa? Eu não sou muito de olhar status de WhatsApp. Tem pessoas que você viu, o quê? Não, perdoa, sabe? Uma porque eu não tenho muito tempo, né? A gente que é dona de casa, que é mulher, que é, né? Gente, a gente parece que tem umas 10 mãos para cada lado, né? Não, a gente cuida de menino, cuida de casa, cuida da... Né? Então a gente tem N coisas para fazer ao mesmo tempo. E ficar olhando o status do WhatsApp, não nos é possível. Eu até gostaria, né? De parar um tempo assim, ficar futucando as redes sociais. Que sonho. Mas infelizmente não me é possível. Mas aí as pessoas falam, você viu isso no WhatsApp? Você viu isso? Não, cara, não vi não. Né? E às vezes, fulaninho, você viu que Ciclaninho colocou? Gente, disse que iria se matar. Nossa, Val, você viu aquilo? Não, Ciclaninho falou isso. Eu disse, sério? Foi aonde? Val, você vive aqui em planeta. Porque você não viu que Ciclaninho, de quem é Ciclaninho, gente, né? E aí as pessoas falam de reality shows, né? Eu digo, quem é essa pessoa? Eu não acredito, você sabe quem é fulano? Eu digo, não, se você me perguntasse outra coisa, me perguntasse quem é Freud, que é lá que eu até dizia, mas eu não sei, gente. Então, assim, às vezes a gente fica tão assim, as pessoas estão tão assim, sabe, os Big Brothers da vida, precisa sempre ser visto, a gente precisa ser validado. Se uma pessoa, eu postei uma coisa, a pessoa não veio lá e deu um like, tipo, não curtiu, deixou de me seguir, nossa, né? É uma crise existencial. Tem gente que para a vida para ver quantas curtidas tiveram, né? Então, assim, por que essa grande necessidade? Então, em meio a um boom tecnológico, em meio a um crescimento cultural, social, econômico e tantas coisas que a gente tem visto e vivenciado, as pessoas estão adoecendo emocionalmente, psicologicamente, né? E por que será isso, né? E quando você é escutado de uma forma atenta, de uma forma respeitosa, você se sente validado, né? Por isso a psicoterapia é tão importante. Eu sempre bato na tecla, né? Faça a sua análise pessoal, busque um atendimento psicológico. Às vezes eu vejo pessoas brigando, reclamando, xingando, com raiva, porque eu tenho marido, tenho uma esposa, tenho um pai, tenho uma mãe, tenho não sei o quê, mas ninguém me ouve, eu tô aqui pedindo socorro e ninguém tá vendo. Sim, mas se você tá vendo que ninguém tá vendo, por que você não busca ver por você? Nossa, parece até um ninho de mafagafos, né, não? Trava a língua. Mas assim, busca um atendimento psicológico. Às vezes você não vai encontrar uma rede como você gostaria, e tudo bem. Porque às vezes a rede que você tem é ela que também está precisando de ajuda, sabe? Então é como se você ficasse ali naquele círculo, girando, 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 e vai morrer todo mundo na praia. Porque não vai ter solução. Então cuida de você. Hoje nós temos a oportunidade, através das redes sociais, né, das redes de comunicação, como o Papo Psi, por exemplo, estamos aqui. Hoje você tem uma consciência sobre emoção, sobre saúde psicológica, né, saúde mental. Então, o que você está fazendo com tudo isso que você está ouvindo? Isso aqui tudo só tem sido para você mera informação ou tem trazido conhecimento? Tem construído conhecimento em você? E com esse conhecimento, o que você está fazendo com isso? Então, a gente precisa também nos responsabilizar pela nossa história de vida. Porque quando você era criança, sei lá, adolescente, que tinham pessoas que cuidavam de você, que judicialmente você precisava, né, desse aporte, desse cuidado, enfim, talvez você tenha sido abusado, abusada, sofrido vários tipos de violências, maus tratos, negligências, e eu entendo que deve ter sido muito doloroso, mas e hoje? O que você está fazendo com isso? Sabe? Porque enquanto a gente não tem, quando nós somos crianças, ou, né, estamos nessa situação de vulnerabilidade, quanto ainda, né, não temos, assim, a maioridade, enfim, a gente precisa de pessoas, né? Infelizmente tem muitos adolescentes, crianças que vivem com pais abusadores e tal, mas crescem e vai ficar a vida toda refém de um passado que te aprisionou tanto, que já te fez tanto sofrer,
Você pode mudar isso. Como? Cuidando de você, cuidando da sua saúde. Talvez eu esteja falando com alguém que sofreu muito bullying na sua infância, na adolescência, que sofreu maus tratos, que foi negligenciado nas suas necessidades mais primárias. E eu entendo que isso pode ter trazido muitas dores e muita repercussão para a sua história de vida. Mas e hoje? Por que esse passado ainda te atormenta tanto? Por que você continua repetindo os mesmos padrões e se envolvendo ou relacionando com pessoas que vão te fazer novamente se sentir um nada, sentir um vazio, não se sentir validado, sabe? Não se sentir importante, te fazer se sentir como dependente emocional dessa pessoa. Hoje você tem a oportunidade de mudar a sua história, mas você pode dizer, mas eu não estou conseguindo, eu não sei o que fazer. Peraí, você sabe. Busca um atendimento psicológico. Existem vários profissionais maravilhosos que podem auxiliar você em meio à sua dor, que vão te escutar, não com julgamentos, sabe? Vão suspender os seus a priores, mas vão te ouvir de uma forma atenta e respeitosa, entendendo que existe uma subjetividade ali, não te tratando como uma manada, mas te tratando como um sujeito que precisa de respeito e que é importante para o seu processo, sabe, de desenvolvimento. Como as pessoas sofrem hoje? A gente vê hoje a ansiedade social, por exemplo, né? Os booms tecnológicos, os booms da sociedade. Mas quantas pessoas têm sofrido, né, com a ansiedade social? E quais são os principais sintomas? Medo de julgamento, sensação de inadequação. Muitas pessoas têm muito medo de serem julgadas, né? Não se sentem adequadas a determinados lugares, em determinados ambientes. Não se sentem, esse ambiente não pertence a mim, se sentem sempre inadequadas de estarem ali. Uma autoconsciência exagerada, né? Sempre, não, fui eu não mereço. Sei lá, como por exemplo, uma pessoa vai a um aniversário e chega lá, ao invés de se divertir, compartilhar da alegria daquele ambiente, passa a festa inteira pensando, ai meu Deus, fulano passou, olhou pra mim, por que estão me olhando? Será que repararam na minha roupa? Será que a minha roupa não é para esse ambiente? Ai, será que eu falei demais? Será que eu tô sendo chato? Resultado, essa pessoa vai embora exatamente exausta, não curtiu a festa, nem comeu direito, porque fica sempre pensando no que as outras pessoas estão pensando a seu respeito. Por quê? Porque tem um sentimento ali, sabe, latente de que não pertence àquele ambiente, sabe? Vamos dar um outro exemplo, sei lá, uma pessoa no trabalho às vezes tem medo de pedir ajuda, porque às vezes se sente incapaz, mesmo sabendo a resposta. Às vezes, mesmo em uma reunião, sabendo a resposta, treme só de pensar na reunião. A voz fala, a voz falha, o rosto esquenta, a amígdala ali, ó, assume totalmente o controle. Pessoas que vivem com a amígdala todo o tempo em alerta. O que estão pensando de mim? Ai, se eu me comportar dessa forma. Sabe, na escola, eu tinha um professor que era muito interessante na época da escola, do Fundamental 2, né? E ele dizia assim, algo interessante, quando a gente tinha vergonha de perguntar, quem já passou por isso aqui? Passou? Atira a primeira pedra, quem não passou. A gente ficava com vergonha de perguntar ao professor, não. E aí uma vez ele falou algo que foi pra mim assim, um divisor de águas. Eu disse, peraí, é verdade, né? Ele disse assim, olha, não existe uma pergunta idiota, existe um idiota que não pergunta. E é verdade, às vezes a gente ficava com a dúvida e tinha vergonha de perguntar. E cá entre nós, às vezes todo mundo estava ali com as mesmas dúvidas ou outras dúvidas e tinha vergonha um do outro e ficava um olhando para cara do outro, fazendo aquela cara de paisagem, olhando ali para a lousa e tal. Tipo aquelas caras de intelectual, tô entendendo tudo, mas mentira, eu não estava entendendo nada. Mas ficava com vergonha de perguntar, né? E levaram dúvidas para uma vida toda. Quantas pessoas levam e carregam na sua história de vida dúvidas, questionamentos, porque nunca tiveram coragem de perguntar. Nunca tiveram coragem de falar sobre o que estava doendo, sabe? E a gente precisa mudar isso. Por que o olhar do outro? Porque a fala do outro é mais importante do que a minha fala, do que a minha dúvida. Ai, Val, o que é burnout?
tanto falar no burnout. Será que isso é doença? O que será esse burnout? Quais são os principais sintomas? Me explica o que é isso, Val. Bom, burnout é um transtorno psíquico que é desenvolvido por uma estafa mental, né? Um cansaço por conta de trabalho, né? Elaborativo. E quais são os principais sintomas? Exaustão profunda física, emocional e mental por excesso de demanda. Às vezes, por excesso de demanda, às vezes você está trabalhando em algo que você não se identifica, né? Outro dia a gente tinha uma funcionária pública, ela trabalhava em um banco público e essa mulher ganhava um salário extremamente top das galáxias, assim. Só que ela estava vivendo uma estafa mental, emocional, mental, grandioso, e isso estava trazendo uma exaustão muito grande fisicamente, ao ponto dela trazer reações físicas pro corpo mesmo, né? Manifestando isso no seu corpo. E aí ela não estava aguentando mais, mas era o salário dos sonhos. Ela tinha uma condição econômica muito boa. E aí ficava o peso, né? Se eu sair do trabalho, é um trabalho público, né? Se eu pedir exoneração desse trabalho, o que vai ser de mim, a minha família, a minha renda vai mudar, né? Mas ela estava tão cansada, e ela disse, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer igual a Roberto Carlos e que tudo mais vai pro inferno, né? Jogou pra cima e resolveu montar uma empresa acho que foi Havaianas, sei lá, uma loja de Havaianas, e foi vender perto da praia. Gente, chegava lá, a mulher estava lá, aquela mulher que se andava toda, né, de salto, toda, né, de repente a mulher estava lá de sandália havaiana, e olha que eu não estou fazendo merchan das Havaianas, tá? Mas vendendo, sabe, sandália havaiana, de biquíni, tomando água de coco e extremamente feliz. O salário não era nem nada comparado ao que ela ganhava no banco. Mas, porém, contudo, entretanto, a alegria estava estampada no sorriso dela. Às vezes a gente está fazendo algo que a gente não suporta fazer, mas eu preciso fazer porque é um dinheiro. Durante o período, tudo bem. Mas depois de um tempo, essa descarga emocional vai para o seu corpo e traz uma exaustão extremamente terrível para o seu corpo. E também para o seu emocional e psíquica por conta da demanda ali. Então, muitas pessoas vivenciam líderes também abusivos. A gente vê isso muito nas igrejas, né? Tanto igrejas protestantes quanto igreja católica. Dentro de terreiros de candomblé, também a gente presencia líderes que... Eu não estou falando sobre a religião, estou falando sobre pessoas que às vezes estão assumindo o papel da liderança e que são doentes, né? Pessoas que precisam, na realidade, de um tratamento. Porque acho que às vezes o papel de... Às vezes não ganha nem dinheiro com isso, né? Mas só o papel de estar ali em um lugar de poder mandar no outro, sabe que manja meio que o narcisismozinho de cada um. E tem pessoas que são excelentes líderes, mas tem outros que adoecem. Eu atendo pessoas de vários tipos de religião e que estão extremamente cansadas, desgastadas, tanto emocionalmente quanto psicologicamente, por conta de líderes extremamente adoecidos, tem líderes abusadores mesmo, chega a ser violento certas coisas que eu ouço. E às vezes as pessoas vão se permitindo estar naquele lugar porque precisa daquele salário, né? O arreio da família, como dizia minha avó, né? E aí a pessoa às vezes se submete a ficar em um ambiente daquele por causa da necessidade, né? E é muito triste isso, né? Eu não tô aqui dizendo saia ou fique, mas as pessoas dizem, mas eu preciso desse trabalho, eu preciso disso. Mas se você morrer, as outras pessoas não vão continuar vivas, não vão continuar trabalhando, não vão ter que buscar outras formas de renda, né? Então vale a pena pensar sobre isso. Vamos, sei lá, às vezes a pessoa acorda cansada, sente vontade de chorar no caminho do trabalho e sonha, como eu gostaria de desaparecer pelo menos somente por hoje, sabe? Mas não porque ela quer morrer, mas é porque ela quer parar, sabe? E quantas pessoas já amanhecem cansadas, né? Tem uma noite boa de sono, dormem um sono agitado, mas no outro dia acorda e já querendo, sabe, cansado, extremamente cansado, sabe? Às vezes alguém que amava sua profissão, por exemplo, sei lá,
amava a sua profissão, né? Mas de repente passa a sentir nojo do trabalho, irritação por tudo, esquece tarefas simples, perde prazos, não sente mais prazer em nada, o corpo entrou em pane. E a gente precisa, por que esse corpo entrou em pane? O que é que está acontecendo? O burnout é uma das principais causas de pessoas adoecerem hoje nos trabalhos, né? E é preciso observar isso. O que é a solidão emocional? Vamos pensar um pouco sobre o que é isso e os principais sintomas? Tem pessoas que às vezes estão rodeadas de pessoas, mas não tem um vínculo afetivo real. Vamos para um exemplo, sei lá, às vezes está ali na mesa com a família, todo mundo falando, e essa pessoa se sente como se fosse invisível. Falta a conexão e não a companhia. É necessário a gente refletir sobre isso, né? Quantas vezes a gente está ali na nossa reunião de família e vê todo mundo conectado com o aparelho celular, tem pessoas falando com o aparelho celular ali nas redes sociais. Gente, no outro dia eu vi um cúmulo, assim, gente, pra mim aquilo foi um cúmulo. Tinha um casal querido meu, e assim, eles estavam sentados na escada, eu tava, tinha uma escada em frente, assim, que dá pra uma cobertura, e tinha um sofá em frente a essa escada, onde eu estava sentada com essa minha amiga, e o marido dela estava na escada. E aí, de repente, tô vendo ela dando risada e tal, não sei o quê, a gente conversando, e ela dando aquelas risadas, eu disse, que é, menina? Aí ela, ele também dando aquela risada, disse, eu não acredito que vocês estão se comunicando pelo celular. A gente tá conversando pelo celular. Eu disse, gente, um em frente ao outro. Que cúmulo é esse? Sabe? Existem restaurantes aqui em Salvador que é proibido a pessoa ficar com o aparelho celular ligado. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho extremamente necessário. Amei essa lei desses restaurantes. Porque às vezes você tá ali almoçando, jantando com a pessoa. Você está ali, sabe, com a pessoa, mas está faltando conexão. Não falta a pessoa, falta a companhia. E a gente tem visto isso muito nas famílias, né? Vale a pena refletir, né? Tem várias pessoas que têm dezenas de conversas no WhatsApp, mas não tem ninguém que possa falar. Hoje eu não estou bem. E aí a gente precisa pensar sobre isso. Por que você não está bem? Tem tanta conversa no WhatsApp e não tem ninguém que possa contar? E a sobrecarga mental? O que é a sobrecarga mental? Quais os principais sintomas? Vamos lá. Excesso de tarefas, responsabilidades e estímulos. 0713 chamado não. Vale a pena, né, a gente pensar sobre isso, sobre essa sobrecarga mental. O que é isso? Excesso de tarefas, sabe, responsabilidades de muitos estímulos ao mesmo tempo. Sabe, por exemplo, mulheres, né? A gente às vezes tem N situações dentro de casa. A gente é mãe, trabalha, cuida da casa, tem marido, dá atenção a toda a família e fala sério, fica com a cabeça cheia, né, não? Às vezes esquece onde colocou as coisas, suspira a vida toda ali, às vezes a gente suspira o dia todo como se estivesse carregando um saco de cimento nas costas, né? Ai, vai ser aquele peso. Por quê? Porque tá carregando o peso daquela família, né? Não é porque eu sou mãe, não é porque eu sou esposa, não é porque eu sou filha, porque eu tenho que carregar a vida de todo mundo, não. A gente tem que ter também um tempo pra gente. Eu tenho umas amigas, né, assim, eu e o Thiago, a gente tem muito isso, né? Nosso relacionamento, a gente tem um tempo nosso também. E graças a Deus, Thiago, extremamente, tem momentos que ele diz, não, vá passear com suas amigas, vá pro shopping dar um rolê, vá tomar um banho de praia, né? Tem coisas que ele não gosta, por exemplo, eu não curto muito praia, não, né? Mas eu sou apaixonada por praia. Então, às vezes ele diz assim, não, amor, vá tomar seu banho de mar. Sabe? Não é porque eu não tô a fim de ir que você não vai. Eu acho isso maravilhoso no meu marido, gente, ele é muito fofo, né? Ainda me dá dinheiro, toma dinheiro pra você, meu bem. Eu adoro essa parte. Vai comprar um presentezinho pra você, toma aqui, você quer o quê? Diga, que marido lindo, gente. Meu marido é muito fofo, né? Não amo o Mariano. Mas porque ele entende que, assim, eu sou esposa dele, mas eu também sou Val, uma mulher. E eu preciso de um tempo pra mim também. E eu também entendo que ele também precisa de um tempo pra ele. Então a gente, sabe, a gente precisa ter esse momento de pensar sobre nós, sobre a nossa história de vida, sair com os nossos amigos também, sabe, pegar um cinema, pegar um teatro, comer alguma coisa gostosa, falar besteira, sabe, dormir bem, sabe, em situações que às vezes a gente se priva disso por conta de muitas ocupações, e isso traz uma grande carga mental.
Por exemplo, um estudante, sei lá, que trabalha o dia à noite, ou trabalha o dia todo e estuda à noite. Dorme pouco e vive com sensação de culpa, porque acha que nunca está produzindo o suficiente. Tem sempre uma alta tensão ali, sabe, sobrecarregando ele. E é cansativo. Você precisa, no mínimo, de 8 horas de sono. No mínimo, existem pessoas que conseguem com menos e outras com mais. Isso vai muito de organismo de cada um. Mas a gente precisa principalmente de organização. Né? A gente precisa principalmente de organização. Estudar é necessário. Precisamos sim trabalhar. E existem trabalhos que são extremamente sufocantes, não é não? Mas a gente também tem que começar, sabe, se é necessário naquele momento, porque às vezes a gente vai trabalhar, às vezes não a gente escolhe muito, né? Às vezes existem situações da nossa vida que a gente não tem o privilégio de, vou escolher trabalhar nisso e aquilo. Às vezes a gente vai no que dá. E tudo bem, é um momento. Mas você pode se organizar para futuramente você, né, ou estudar e tal, ou fazer outras oportunidades, ou criar oportunidades, porque eu observo muito que tem pessoas que ficam esperando oportunidades, mas às vezes você não vai encontrar essas oportunidades, você vai ter que criar a sua própria oportunidade, né? E aí a gente vai ter que botar esse lado criativo aí para funcionar, esse lado empreendedor, porque às vezes eu vejo, né, pessoas que às vezes trabalham, né, assim, com alguma função e às vezes ganham mais como autônomos do que como, né, CLT. Mas mas eu preciso ter a segurança, não sei o que. Sim, onde é que tem essa segurança toda? Sabe, você pode ser você mesmo seu patrão. E assim, pelo menos pra mim, né, eu gosto muito, eu sou a minha patroa. Eu boto as minhas regras, eu tenho os meus horários. É desafiador às vezes? Mas, assim, você trabalha às vezes bem mais. Mas é muito mais prazeroso, porque eu estou trabalhando em algo que eu acredito, que vale a pena para mim, né? Eu tenho uma boa renda financeira e que me dá um retorno muito bom. E que, para além disso, me dá um prazer inenarrável em fazer aquilo que eu amo, né? Então, é necessário a gente pensar, porque existe um transtorno aí também chamado pressão por produtividade. O que é isso? Pessoas o tempo todo que se sentem pressionadas a produzir. E quais são os principais sintomas disso? Se eu não estou produzindo, eu estou atrasado. Sei lá, a pessoa trabalha bem, cumpre tudo, mas sempre sente que aquilo não é o bastante. Se descansar um pouquinho, não, peraí, eu preciso parar para descansar porque eu estou um caco, se sente culpado. Se dorme 8 horas, desperdício, eu dormi 8 horas, eu poderia estar produzindo, fazendo alguma coisa nessas 8 horas. E aí depois não sabe por que o coração, né? Porque infartou, porque o estômago tá desse jeito, porque sabe doenças se desenvolveram como, gente? Esse corpo gritando, help, me socorra! Sabe, nas redes sociais, vê pessoa vencendo na vida, acha que está atrasada e improdutiva. Quantas pessoas olham a vida das outras pessoas, né? Lá nas redes sociais, nossa, Ciclaninho deu bem na vida, né não? Tem uma ministra que eu gosto muito, chamada Helena Tanuri, ela é mineira, e ela falou uma certa vez, que ela falou, acho que foi ela que falou com o marido, disse assim, marido de fulana, levou fulana pra Paris, você nunca me levou pra Paris. E o marido olhou pra ela com aqueles olhos, ficou olhando pra ela, marido de fulana lá com ela na Torre Eiffel, fulana tá tomando champanhe, você nunca me levou pra passear na Torre Eiffel. Aí só anda aqui mesmo em Belo Horizonte. E ele olhando pra ela. Aí depois ele não falou nada, ela ficou com mais raiva, né? Porque mulher é um bicho problemático, às vezes, né? A gente reclama, mas a gente quer que o outro reclame. E como esse homem reclama, você falou, sei o que. Mas se o homem também não fala, a gente também briga, então coitadinhos dos meninos sofrem ainda, não. Eu sei, sou mulher, sei como é essa situação. Mas vocês também, meninos, não ficam assim também não, viu? Nos entendam, né? Porque a gente ama. É muito amor envolvido. E aí depois ela descobriu, depois de meses, que o marido de Ciclaninha, de fulana, daquela fulana, Ciclaninho, levou fulaninha pra Paris, sabe pra quê? Pra pedir o divórcio. Então ele preparou todo o ambiente, toda uma viagem de sonhos e tal, porque Paris é Paris, né não, meu povo? E aí levou a mulher toda e ela postando, ele também postando, aquela felicidade toda pra pedir o divórcio, porque ele já estava com outra pessoa e foi amante. É claro que existem exemplos, né, meu povo? Mas às vezes aquilo que você vê na rede social pode não ser bem aquilo que você pensa. Sabe aquela onda de que o pasto do vizinho sempre é mais verdejante, sabe? E às vezes não é, né? Então, assim, a gente precisa
entender que existem pessoas que são felizes, tudo bem se elas postam felicidade ou não, tudo bem a vida delas, mas a vida de ninguém é mais importante do que a sua, né? Então olha pra você. Porque às vezes as pessoas estão olhando as redes sociais, vê pessoa vencendo na vida ou coisa do tipo, e aí começa a se comparar, sou improdutivo, eu estou atrasada, sei lá, eu sou insuficiente, né, sei lá, e começa a pensar tanta coisa, sabe? E começa a correr atrás de uma vida que não é dela. Sabe, a gente precisa pensar sobre isso. Isso é emocional. Eu preciso ser feliz. É um teatro emocional imposto pela sociedade, sabe? Tipo, a pessoa posta sorrindo, posta aquelas fotos extremamente tops, enquanto eu tinha acabado de chorar minutos antes. A legenda coloca lá, gratidão. E o coração tá dizendo, tô cansado. Alguém que muitas vezes vive no luto, mas tem vergonha de demonstrar tristeza. Porque se sente abatido, não posta, porque não quer que ninguém veja isso. Então joga uma máscara e segue o baile. Bom, meus amores, eu trouxe para vocês alguns exemplos de situações da nossa vida moderna em emoções e com emoções antigas. E a pergunta, por que estamos tão cansados? Eu trouxe com esse programa de hoje uma reflexão para você parar e olhar para você um pouquinho. Por que você está tão cansado em meio a essa vida moderna? Talvez as emoções que estão aí são as emoções de sentimentos antigos, de uma história ainda não bem elaborada, que precisa ser acolhida, cuidada e ressignificada. Ressignificar é necessário. Então esse é o Papo PC de hoje. Ficamos por aqui. Agradeço pela sua lindíssima companhia, por você estar aqui comigo. Eu fico muito feliz com a sua presença. Mas pense direitinho sobre tudo isso que nós falamos neste dia, porque vale a pena. Lembre-se, você é a protagonista, você é o protagonista da sua história. Pega a rédea desse negócio e avança, tá bom? Beijo, amo você e sua casa. Tchau, tchau!